louco se fechou ao riso, se torceu convulso de fingida agonia e, como se lançasse flores à cova de um morto, atirou-me os guizos. Por quê? Perguntei adusta e ressentida. Ó Senhora, porque mora na morte, aquele que procura Deus na austeridade. Apesar de ser uma escritora magnífica, com seus livros publicados em inglês, francês, italiano e alemão, poucos liam Hilda Ilst até a década de 90, basicamente a elite intelectual. Ela teve uma vontade de se comunicar mais com as pessoas, porque ela achava que a poesia, quase ninguém lê poesia, né? Muito pouca gente tem esse hábito e tal. E ela se ressentiu dessa falta de leitura, não do ponto de vista comercial, mas a pessoa que escreve quer que alguém leia o que ela escreveu, né? E aí ela fez teatro, achando que ia conseguir driblar essa dificuldade da comunicação. Mas teatro no Brasil é muito difícil também, né? E aí ela terminou chegando na prosa, que ela começou a fazer aqui nessa casa prosa também. Aí ela acabou ficando uma escritora completa, porque ela fez todos os gêneros mesmo, né? A obra da Hilda tem requer um conhecimento, assim, uma leitura, porque ela cita, sem ser pedante, vários outros autores, desde a coisa mais coloquial até a coisa mais erudita, no meio da obra. E outra coisa interessante é que hoje em dia eu vejo que os jovens têm uma grande procura pela obra da Hilda, hoje já em 2000, né, nos anos 2000, uma grande procura e interesse dos jovens e adolescentes pela obra da Hilda. Por quê? Porque desde Fluxo e Floema, nos anos 70, a obra dela, ela é uma obra que ela modifica a construção, né, a semântica, né, toda a construção linguística de uma maneira que é como se hoje em dia, quando você abre uma tela de computador, que você abre um portal, aí você clica numa coisa, você abre uma janela, abre outra janela, essa coisa atual que hoje é muito fácil. A Hilda praticamente inaugurou esses meios de navegação. Hipertexto, essa coisa hipertexto, então a obra dela, se você for observar, tem um personagem que vai narrando uma história, mas aí tem um pensamento desse personagem, tem um pensamento do outro personagem, a linguagem, então uma coisa vai atropelando a outra, que aparentemente na época, como não era algo muito comum na literatura, salvo na obra de Guimarães Rosa pelo experimentalismo linguístico, né, Clarice Lispector, por exemplo, mas ela inova com essa sobreposição de frases, de pensamentos, de ideias. Então é como se você abrisse o livro dela e tivesse possibilidade de abrir janelas, né, virtuais para você mergulhar, adentrar num texto. Então ela era realmente, na época, pouco compreendida, porque era uma coisa muito avançada para a época. Principalmente para uma mulher. Para uma mulher que estava se isolada aqui, nessa casa. Fora isso, também chamavam que ela tinha uma obra que parecia um palimpsesto, que são aquelas pinturas antigas que você vai retirando camadas e camadas para você ver o que está atrás originalmente. Né, que era uma tábua etrusca, que era uma linguagem hieróglifa. Né? Mas não era. Era realmente, o pensamento dela era muito avançado para a época. O fato de ser vista como escritora de difícil compreensão fazia com que Hilda Ilst se considerasse vítima de uma maldição. Diz que sobre ela e seus livros existia uma energia nefasta que a impedia de ser reconhecida pelo que é. Eu pensei que nunca ninguém ia se interessar pelo meu trabalho. Verdade mesmo. Cansada da falta de reconhecimento do público em geral, em termos materiais, mas certa do seu talento, Hilda Ilst resolveu virar a mesa e lançou uma bomba sobre a elite literária.
Ela deu adeus à literatura tida como séria e decidiu vender mais livros e ter mais público interessado em seu trabalho. Para tanto, Hilda escreveu em 1990 o Caderno Rosa de Lori Lambe, que consagra a fase pornográfica. Especialmente quanto ao Caderno Rosa de Lori Lambe, o livro tem como narradora e personagem principal a Lori, uma menina de 8 anos de idade e que conta seus atos sexuais. Eu tenho 8 anos. Eu vou contar tudo do jeito que eu sei, porque a mamãe e o papai me falaram para contar do jeito que eu sei. Agora eu quero falar do moço que veio aqui, que a mãe falou que não é tão moço. Então, eu me deitei na minha caminha, que é muito bonita, toda cor de rosa. Daí, ele pediu para eu ficar toda peladinha. Talvez, se fosse uma mulher adulta, o livro não despertasse tanto choque. Mas era uma menina de 8 anos, descrevendo o sexo de forma crua, imoral, impróprio, impuro para a idade que tem. O texto transgride valores sociais, causa mal-estar. Só no final do livro, quando o leitor já sofreu uma verdadeira indigestão literária, é que a autora desvenda o mistério. Lori Lambe apenas copiava às escondidas as histórias que o pai, que era escritor, inventava em seus livros. Mas o Caderno Rosa, longe de ser um livro denso, traz muito humor na escrita peculiar de Hilda. Ela chega a criticar de forma velada a sociedade da década de 90, preocupada em consumir os brinquedos vendidos por Xuxa, no auge da carreira da Rainha dos Baixinhos. É que a menina Lori Lambe também queria ser igualzinha a uma celebridade, chamada por ela de Xoxa. Ao ler os textos tidos pornográficos de Hilda, o leitor se sentiu e se sente muito incomodado, mas pode perceber também a crítica ao mercado que valoriza obras medíocres, onde o que conta não é o ser humano, e sim a pornografia. Agora eu quero falar um pouco do Papi. Ele também é um escritor, coitado. Ele é muito inteligente. Os amigos dele sempre vêm aqui e conversam muito. Eu fico lá em cima, perto da escada, encolhido, escutando. Eles dizem que ele é um gênio. Eu não sei direito o que é gênio. Só sei que já vi Papi triste porque ninguém compra o que ele escreve. Outro dia ele brigou com o tio Lalau. O tio Lalau é quem faz na máquina o livro do Papi. O nome de quem faz na máquina o livro da gente é editor. O Lalau falou assim pro Papi: por que você não escreve umas bananeiras pra variar? Não, bananeira, não. Bandalheira! É bandalheira! Eu acho que é isso. E eu vou perguntar pro tio Lalau se ele não quer pôr meu caderno na máquina dele pra ficar livre mesmo. Eu contei pro Por conta dessa novela, que brinca com os limites da pornografia, Hilda Ilst foi taxada de imoral, provocativa e pornográfica pela linguagem libertina que usava, e mesmo reprovada pelos críticos, teve enorme repercussão. Mas sabe o que ele disse? Que todo mundo é porco e gosta, só que não fala. Que toda a humanidade, ou pelo menos 90% da humanidade, é gente porca, é lixo, e que foi um grande homem porco que disse isso. Falei, nossa, que esquisito, né? Humanidade eu não sei o que é, 90% também não. Logo depois, lançou mais 2 contos eróticos, Contos de Escárnio e Cartas de um Sedutor, completando a trilogia erótica. Contos de Escárnio chegou a receber a chancela de um prestigiado grupo editorial francês. A trilogia pornográfica foi na época que o Paulo Coelho estava lançando os livros, Brida, né, aquelas coisas todas. Brida mesmo, eu acho. Brida, Valquírias. E Valquírias, o Dedo de um Mago, e ela ficava boba, ela ficava besta, né? Só lembrando desse último livro dela de entrevistas, Fico Besta Quando Me Entendem, né? Organizado pelo Cristiano Diniz. Ela dizia para os amigos, gente, como é que o Paulo Coelho consegue
conseguiu. Se eu vou fazer algo completamente diferente. Primeiro, ela dizia, fazer algo para rir, algo humorado, né, para as pessoas gostarem, e algo erótico, pornográfico, porque o sexo é algo que interessa a todo mundo, eu vou vender muito. Mas as pessoas não riram. Não, alguns não. Teve críticos importantes que ficaram completamente, cortaram relação com ela, porque achavam que ela estava fazendo algo, estava jogando no lixo toda a obra séria dela. Foi considerado Foi mal compreendido. compreendido. E completamente, porque assim, eu particularmente considero o Caderno Rosa do Lory Lamb uma obra-prima, e a trilogia dela está no mesmo nível dos grandes escritores, como Bataille, por exemplo, Marquês de Sade, com níveis diferentes, é óbvio, mas estão nessa categoria. Não está no nível da Cassandra Rios, por exemplo, que teve jornalista que falou que comparou ela, a literatura erótica, a Cassandra. Não, a outro nível de literatura erótica. Uma coisa muito, muito densa, humorada, que fazia uma crítica muito séria ao sistema editorial brasileiro, né? Então, a trilogia pornográfica levou o nome dela a um número maior de pessoas, causou uma certa celeuma no meio editorial, pela ousadia. Ela já estava com mais de 60 anos quando ela lançou, né? Então, trouxe mais reconhecimento do que dinheiro, na verdade. Mas trouxe muito reconhecimento e conseguiu com que o nome dela chegasse, atingisse uma parcela maior de leitores. Ela queria agredir um pouco as pessoas com isso, deixar todo mundo bem chocado. E aí começou com a Lory Lamb e tal. Só que ela era uma escritora tão excepcional que ela, na realidade, ela abriu uma outra porta na linguagem dela, no universo dela e tal, e não perdeu a qualidade, né? Ficou um erótico maravilhoso, de altíssimo nível. Foi o chamado trilogia erótica, né? Mas, na realidade, acho que mais erótico talvez possa ser a Lory Lamb só. Porque, na realidade, eles são mais amorais do que propriamente eróticos, né? Por exemplo, para um livro, a definição dessa coisa do erotismo, sei lá, ele tem que te mexer eroticamente mesmo. Você tem que sentir lendo ou vendo aquela obra de arte, você tem que sentir alguma manifestação erótica. E a Hilda não provoca esse tipo de reação. Você lê interessado, ri, entendeu? Percebe o erotismo da coisa, mas não se atinge mesmo. Em entrevista à TV Cultura, ainda em 1990, Hilda falou sobre a sua rebeldia ao escrever pornografia e disse que seu grande charme era ser livre. Segundo ela, Lory Lamb era uma banana, um tapa na cara que ela dava ao mercado editorial. Hilda, Lory Lamb é um ato de rebeldia? É um ato de agressão, não é um livro, é uma banana, a Lory Lamb, que eu estou dando para os editores, para o mercado editorial. Porque durante 40 anos eu trabalhei a sério, tive um excesso de seriedade, de lucidez, e não aconteceu absolutamente nada. E agora eu acho que as pessoas precisam ser acordadas. É muito importante, se a pessoa está dormindo muito tempo, você, de repente, faz uma ação vigorosa para que a pessoa se levante. Esse país não gosta de seriedade, Hilda? Não gosta. Você não pode pensar em português. É bom pensar em inglês, em alemão, as pessoas aceitam. Em português, você pensar é uma coisa horrível e tal. Os editores odeiam, te cospem na cara. Foi o que fizeram para mim durante 40 anos. O único editor que não cuspiu na minha cara foi o Masaono. Só que o Masaono adora ficar com os livros na casa dele. Ele adora ficar olhando os livros. Então, se não há distribuição, também não há venda. Eu adoro ele é um grande artista, um grande gráfico, só que ele é apaixonado pelos livros, ele guarda todos os livros no quarto, alguns até embaixo da cama. Hilda, Lory Lamb, como ela chegou à crítica e ao público? Ela já provocou reações? As pessoas acham a Lory Lamb absolutamente repugnante. E eu acho que era exatamente isso que eu quis fazer. Mas só que eu considero pessoalmente a Lory Lamb um livro pueril, um livro meninil. É uma pornografia para crianças, porque agora eu vou lançar no segundo semestre para adultos. Chama-se Contos de Escárnio e Textos Grotescos. Eu espero ficar uma excelente pornógrafa. Você pretende ser conhecida como uma grande escritora pornográfica? Eu acho assim que o escritor deseja ser lido. Essa é a meta e a vontade do escritor. Não adianta nada dizerem para mim que eu sou excelente, aí eu pergunto, o senhor leu? Não, senhora, nunca li.
Então eu espero que dessa vez me leiam na cápsula, no bonde, no avião, nos banheiros também. Hilda, os críticos costumam te colocar ao lado de Clarice Lispector, de Guimarães Rosa, num verdadeiro pedestal, junto com outras santidades da literatura brasileira. Eles vão aceitar, ou estão aceitando, Hilda Hilst, que escreve bandalheiras? Não, não estão. Parece que a santa levantou a saia, eles não estão aceitando. O Léo Gilson Ribeiro, que foi durante anos o meu maior divulgador, ele acha o livro mal escrito, uma droga, um lixo, repugnante. E ele é um lixo, é uma droga, é repugnante? É mais ou menos perto disso. Mas parece que isso os editores gostam muito. E as pessoas também, porque há uma tristeza muito profunda no mundo e o riso é uma solução muito grande para uma saúde mental geral. Para a minha foi excelente. Lori Lambe é um livro de humor. Muito humor. Agora, eu rio muito, né? Rio, escrevendo eu rio, relendo eu rio. Algumas pessoas se sentem muito mal. Mas o Genê também é uma pessoa que você vomita a cada linha e é um grande escritor, não é? Agora, isso que eu gostaria de saber, Hilda, é permitido ao escritor ser pornográfico? Todo mundo respeita Jean Genet, respeita Lawrence, respeita outros escritores, Henry Miller. Agora, a uma mulher é permitido escrever pornografia no Brasil? Não, não é permitido. Tanto é que estão dizendo que eu estou louca, completamente. Agora, eu acho que a verdadeira natureza do obsceno é a vontade de converter. Isso é uma... O Henry Miller já diz, ele dizia, eu quero luz e castidade. Porque, de uma certa forma, se você for consideravelmente repugnante, você faz com que o outro comece a querer a nostalgia da santidade. Longe de vender mais livros, a trilogia erótica O Caderno Rosa, de Lori Lambe, Contos de Escárnio e Cartas de um Sedutor, mais o livro de poemas Bufólicas, de 1992, serviram ainda mais para que Hilda passasse a ser nomeada a santa que levanta a saia, a vovó da sacanagem, a mãe dos sarcasmos, a rameira e a santa, e a obscena senhora Hilst, entre tantos outros predicativos. O que é obsceno? Ninguém sabe até hoje o que é obsceno. Obsceno para mim é a miséria, a fome, a crueldade. A nossa época é obscena. A vida foi uma aventura obscena e tão lúcida. Para o crítico literário Alcir Pécora, o rótulo de literatura pornográfica é impróprio, a menos que os seus termos sejam colocados em outro plano, redefinidos, pois a crueza desses escritos não tem jamais como efeito ou propósito a excitação do leitor. A dita pornografia de Hilda Hilst contraria uma regra básica da pornografia enquanto objeto de consumo e satisfação, que é a simulação realista das inúmeras possibilidades do ato sexual. Obviamente, ao subverter o gênero pornográfico, fazendo uma extensão do seu trabalho anterior, Hilda não consegue produzir uma obra diferenciada, capaz de atingir as massas, ou seja, mesmo intencionalmente pornográfica, continua escrevendo atrás de um sentido maior, continua sendo uma súplica sem resposta. Eu acho que é falso pensar nela como uma escritora só do erotismo e coisa parecida. E ela vai buscar no mais baixo, no calão, na lama, no impensável, naquilo que tangencia o mais miserável, execrável do homem, aquilo que pode ser a imagem do que há nele de mais digno. Assim, segundo Pécora, uma das maiores dificuldades para estudar a escrita de Hilda Hilst não é tanto a sua inerente complexidade e amplitude, mas a sombra que o seu nome, a sua persona, suas declarações, sua vida pessoal fazem sobre essa escrita, sobretudo a partir de 1990, quando Hilda ressurge no cenário literário, taxada como escritora pornográfica. Houve sempre algo muito interessante sobre a pessoa de Hilda Hilst que chamava mais a atenção do que a sua escrita, que ficou relegada aí ao segundo plano.
Hilda, na verdade, era conhecida como uma senhora devassa e bêbada. Todo mundo fica imediatamente cativado pelo que ela diz, ela parece aquela mulher louca, desbocada, sem parâmetro e tudo mais, e isso acabou afastando da coisa da obra, que é absolutamente concentrada, é precisa. Eu acho que a Hilda é uma escritora extraordinária, eu acho mesmo a mais importante escritora brasileira do século XX. São livros muito incômodos e indigestos, na maior parte deles, sobretudo a prosa, que eu acho mais importante que a poesia, embora ela seja mais conhecida como poeta. Linguagem audaciosa e, por vezes, considerada de difícil entendimento. Isso acontecia porque, segundo o poeta Rubens da Cunha, não era apenas o texto de Hilda Ilst que vinha desfocado, mas todo o conteúdo estava repleto de farpas, de estiletes pontiagudos, ferindo o comum, a normalidade. Eu não sei fazer coisas normais. Por isso que todo mundo dizia que não entendia, né? Mesmo não te sabendo, não te conhecendo, te amo a cada instante novo, a cada instante outro. A cada instante ovo e semente, um não sei que atrás do outro, um toque, um espadachim, um jorro de papoulas, um branco de rolas, um rodar de derviches, um sono acalanto glorioso de cantos e gnomos, um não saber de ai hegeliano, de vazios, de sombras, de achiches. É uma coisa que eu acho que ninguém vai entender. Eles acham que é complicadíssimo, que ninguém vai conseguir ler. Matamoros, me sei desde menina. Matamoros, talvez, porque mato-me a mim mesma desde pequenina. A Hilda é uma escritora fundamental na literatura brasileira, porque ela é ousada do ponto de vista de linguagem e é muito profunda do ponto de vista de conteúdo. Desde sempre, tudo toquei. Só assim é que conheço o que vejo. Quando ela quer expressar alguma raiva, ela não diz, tô com raiva. Ela vem com imagens de bichos. E isso é divertidíssimo, porque você nunca diz uma coisa em linha reta. Sempre através de curvas, imagens. Por isso, essa riqueza de linguagem. A gente se divertiu, né? Por exemplo, a Maria Alice tem uma fala, cara patibular, porque é o encontro da morte, minha filha, e aí vai, né? E a gente vai, cara patibular, ninguém sabe o que é isso, ninguém, a plateia vai boiar. Fomos no dicionário, descobrimos o que era cara patibular e tal. E a gente resolveu não baratear e não banalizar. Se a Hilda passou 50 anos da vida dela como artista, escrevendo, e inclusive pagando um preço por ser quem é e por criar o que criou, eu que vou baratear e vou dizer, então corta essa palavra, porque hoje em dia ninguém sabe o que é. Não, as pessoas que saiam daqui vão no dicionário, entendeu? Não custa nada, não dói. E eu me sinto mais íntegra enquanto artista perante uma mulher que foi a artista que ela foi. Tens que largar o homem, varrê-lo da casa e da cabeça. Nessa busca contínua pelo entendimento, Hilda expôs pelvis, ânus, prazeres sexuais, machucou dogmas, violentou conceitos religiosos judaico-cristãos. E à medida que o tempo avançou, Hilda também avançou no cinismo e no escracho. O humor ilstiano foi impiedoso em sua fase final. Voltando às nádegas, as tuas, douradas e frescas, tu foste única. Tuas nádegas também, firmes, altas, perfeitas como as de um rapaz. Não faças essa cara e não rias.
Na verdade, o que queremos é dilacerar o outro. Dá um nome de desejo a essa comilança toda. Na natureza, tudo come. Do leão à formiga. Até as estrelas se engolem umas às outras. Tem o cagaço do cosmos. O Criador deve ter um enorme intestino. Alguns doutos em ciências descobriram que quanto maior o intestino, mais místico o indivíduo. E quem mais místico do que Deus? Grande intestino, orai por nós. Em 2002, depois de ganhar 9 prêmios, entre eles 2 Jabuti, Hilda Hilst resolveu parar de escrever, segundo ela, por já ter dito tudo o que pretendia dizer. E ela parou de escrever porque ela disse que ela já tinha escrito tudo, que ela já tinha falado tudo que ela tinha para falar, não tinha mais o que falar. E estava cansada. Foram mais de 40 livros. Né? Ela disse, não tenho mais nada o que dizer. Tudo que eu quis dizer já foi dito. E por isso que ela parou de escrever. Ficou cansada e disse, não tenho mais o que falar. Não há mais nada importante a dizer. Então, ela já tinha dito muito. Já tinha dito tudo que era necessário e fundamental para ela. Né? E eu acho que foi isso mesmo. Ainda assim, mesmo decidida a encerrar a carreira de escritora, Hilda resolveu escrever mais um conto, que seria chamado de O Coisa, com K, no qual ela se coloca no lugar de uma azeitona dentro de uma empada. Filosofia pura. Segundo ela, ninguém sabe o que falar sobre um caroço de azeitona. São coisas completamente loucas que eu estou escrevendo. Chama O Coisa, com K. Tem umas coisas que eles não entendem, porque eu tenho que escrever à mão. Escrever à mão é meio complicado também. Esse O Coisa, ele mora na empada porque ele é um grão. Entrei dentro da empada à meia-noite. Em seguida carreguei o grãozinho negro dentro da privada de âmbar. Comecei a cantar num canto churo, mas belo, coloquial e absurdo como é a vida. Coloquial e absurdo como é a vida. O escritor e seus múltiplos vêm-vos dizer adeus. Tentou na palavra o extremo tudo e esboçou-se santo, prostituto e corifeu. A infância foi velada, obscura na teia da poesia e da loucura. A juventude é apenas uma lauda de lascívia, de frêmito. Tempo, nada na página. Depois, transgressor, metalescente de percursos, colou-se à compaixão, abismos à sua própria sombra. Poupem-no o desperdício de explicar o ato de brincar. A dádiva de antes, a obra, excedeu-se no luxo. O caderno rosa é apenas resíduo de um potlatch. E hoje, repetindo Bataillé, sinto-me livre para fracassar.